Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos receber aqui no nosso ciclo de palestras a professora Viviana das Graças Ribeiro Lobo. A Viviana também é recém-admitida no nosso programa de pós-graduação, então seja muito bem-vinda, Viviana. Obrigada. A Viviana possui doutorado em Estatística pela FRJ. Sua área de pesquisa engloba inferência bayesiana, processos espaço-temporais, modelos dinâmicos, modelagem atorial e previsão de mortalidade. Então, mais uma vez, aí, muito obrigada, Viviana, por ter aceito o nosso convite. E hoje a Viviana vai compartilhar com a gente o trabalho dela e também seus interesses de pesquisas, né? Então, obrigada, Viviana, e seja muito bem-vinda ao nosso ciclo de palestras. Obrigada, Kelly. Então, vou começar, né? Então, como a Kelly disse, eu vou falar um pouco sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto com a Thaís e com a Alexandra, né? E aí, ao final, eu gostaria também de falar um pouco sobre outras áreas de pesquisa mais ligadas a ciências atuariais, tá? Então, a ideia aqui desse trabalho é mostrar o desenvolvimento dele, né? Então, eu estou falando um pouco aqui sobre o que a gente vai abordar, qual é o problema típico em dados espaciais, né? Geoestatística, processos espaço-temporais, a gente relaxar a suposição de assumir modelos gaussianos, né? E tentar propor modelos com uma mistura, de modelos de mistura, a questão de modelagem da variância e a nossa proposta para modelar a variância. E, por fim, de forma a exemplificar, eu gostaria também de mostrar alguns resultados interessantes de dados de temperatura e também de ozônio. Tá? Então, quando a gente está falando de geoestatística, né, a gente tem um foco, né, seria tentar modelar algum tipo de fenômeno aleatório que pode ocorrer tanto no espaço e no tempo, né, e modelar ele de forma estocástica, né, como a partir de um processo estocástico. Então, para isso, vamos considerar aqui um número finito, né, de observações, e aí eu estou dizendo que esse Z seria a minha variável de interesse, né, e eu posso observar tanto dentro no espaço, né, denotando por S, e também ao longo do tempo, né? Então, tem um conjunto de observações, localizações espaciais e também um conjunto de pontos ao longo do tempo, denotado pelo conjunto J. E aí, nesse contexto, um dos interesses é você fazer predições, né? Obter distribuições preditivas, prever novas localizações, né, do tipo S0 e também ao longo do tempo, tá? E aí, nesse contexto, a gente está numa região espacial, né, de forma contínua, e dentro dessa região eu tenho essas localizações espaciais e que eu posso observar coisas relacionadas a elas, né, a partir da variável de interesse. Então, para ilustrar o que eu tenho aqui, eu tenho dois gráficos, né? Eu tenho gráficos relacionados a dados de temperatura máxima, né? Então, no primeiro gráfico, eu tenho uma figura que mostra uma região aqui espacial, e esses pontinhos bem pequenininhos aqui em vermelho representam as minhas localizações espaciais referente a esses dados, tá? E na outra figura, eu tenho a evolução temporal para cada uma dessas localizações em relação à temperatura máxima numa janela de tempo aqui, tempo discreto, né? Então, eu posso observar observar tanto no espaço e também ao longo do tempo, né? Então, pode ser interessante aqui nesse contexto a gente tentar entender o comportamento, né, desse fenômeno, tanto no espaço, né, com a estrutura espacial e também na estrutura temporal, tá? Usualmente, quando a gente fala desses processos, né, espaço-temporais, alguns modelos que são usados para descrever esses processos, eles são baseados na suposição de admitir gaussianidade, né? Então, a gente tem aqui essa segunda expressão. Por quê? Porque quando você está assumindo gaussianidade, você já meio que tem uma especificação completa, tanto da estrutura da média, né, e tanto da estrutura das funções de covariância, né? Então, é simples de você trabalhar com a suposição de normalidade. Só que a questão é que, em alguns casos, né, quando você está trabalhando com algum tipo de conjunto de dados, nem sempre é simples, né, usual você ter que assumir gaussianidade, né?
Assumir a gaussianidade nesse sentido pode talvez ser bastante restritivo. Por exemplo, se a gente tem observações contaminadas, né, ou seja, possíveis outliers dentro dessa região de interesse, né, nos seus dados, regiões que possuem grande variabilidade ou até mesmo presença de os dados apresentando assimetria. Então, se você quer fazer previsões, né, assumir gaussianidade nesse sentido, nesse contexto, você pode ser levado a ter previsões pobres, né? E aí, para tentar contornar esse problema de relaxar essa suposição, né, de gaussianidade, algumas alternativas são propostas na literatura, como, por exemplo, fazer transformações no log ou na raiz, né, para tentar, de alguma forma, estabilizar a variância. Mas, nesse contexto, talvez pode não ser adequado se você tem mudanças da variância ao longo do tempo. Também fazer transformações em dados que têm presença de outliers pode não ser apropriado. E dependendo do tipo de transformações também, você pode acabar sendo induzido a ter uma dependência entre a estrutura da média e da variância. Então, aqui tem um exemplo em que eu tenho uma variável aleatória aqui, uma variável y, né? E eu estou tomando log desse y a z, mas quando eu calculo na escala original a covariância, a gente tem uma dependência aqui da parte tanto da média e como da parte da variância, né? Então, nesse sentido, pode ser também bastante restritivo, né, fazer transformações nas variáveis. Aí, o que a gente tem aqui? Um exemplo de motivação para mostrar, né, como que a gente pode tentar contornar esse problema, tá? Então, essas duas figuras, elas foram retiradas do artigo da Renata, da Thaís e da Alexandra, de 2017, tá? Referentes a dados de temperatura, elas analisaram esses dados numa janela de tempo de um mês, né? E aí, depois de ajustarem um modelo gaussiano espacial, a gente tem aqui a estrutura residual, né? A variância empírica do resíduo para cada uma das localizações, na figura A, e na figura B a gente também tem os resíduos, né? Da variância empírica versus uma covariável aqui, que é a altitude. Tá? Então, o que a gente pode observar quando a gente olha a primeira figura? Que a gente vê que esse processo aqui da variância apresenta algum padrão espacial, né? Então, ao longo aqui das localizações, a gente vê largas variabilidades. Então, sugerir que a variância constante aqui nessas regiões não seria o mais indicado, né? Então, quando a gente também olha para essa parte da altitude, o que a gente vê? Regiões que possuem maior altitude, né? Localizações que possuem maior altitude também possuem maior variabilidade, né? Então, talvez covariáveis desse tipo podem ser interessantes, né? Ser incluídas na estrutura também da variância. Então, ao invés da gente tentar mudar a escala do dado, a gente poderia manter, né, essas observações na escala original e tentar modelar as leis da variância, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Então, no contexto de você modelar variância, né, em 2006, Fallacy e Schill, eles propuseram um modelo não gaussiano, levando em conta uma mistura de escala para acomodar heterogeneidade espacial em dados geoestatísticos, tá? Chamados de Gaussian-Log-Gaussian. Fonseca e Schill, eles estenderam, né, essa classe de modelos, levando em conta também a parte temporal de forma contínua. E Bueno, né, Renata, Thaís e Alexandra, elas usaram a mesma ideia, né, dos dois artigos anteriores, incluindo uma variável de mistura também, com uma ideia também de incluir covariáveis na estrutura da variância para tentar explicar, né, tanta heterogeneidade espacial e também estrutura temporal, tá? Mas aí também de forma contínua. No contexto discreto, a gente pode falar de Ash Harrison, né? Eles propõem modelos baseados nas leis da variância, e onde eles definem variâncias observacionais em função de pesos. Então, ao invés de eles escreverem a variância observacional como sendo uma constante V, eles levam em conta um parâmetro aqui que a gente está chamando dos pesos, φ de t, e esse φ ele tem uma estrutura aqui que varia de forma estocástica. Então, talvez no contexto aqui de dados espaciais,
esses pesos que variam ao longo do tempo podem depender das distâncias, né, espaciais, de forma a você ter um processo suave também no espaço. Então, o que a gente quer fazer? Juntar, de alguma forma, unir tanto essa parte de estrutura temporal, né, e essa questão de utilizar modelos de mistura para tratar questões de presença de outlines, heterogeneidade espacial, variabilidade na parte temporal, unindo, né, usando, né, a variância assumida de acordo com a proposta de Palacios e Schill, né, usando um processo log gaussiano, e também uma distribuição de mistura que varia de forma discreta no tempo, né, assumindo transições suaves. Então, o nosso objetivo é a gente tentar incluir uma estrutura dinâmica no modelo de espaço, né, espacial, tá? Então, para construir esse modelo, vamos considerar esse processo espaço-temporal, né, que a gente pode denotar por essa variável z de t, indexada no tempo, ao longo das localizações, né, elas estão pertencentes a alguma região aqui D, e os tempos também numa janela T, uma estrutura de média e uma estrutura de função de correlação K, né? Então, a gente pode assumir aqui um processo, um modelo de mistura espacial a partir da equação 1, onde esse Z ele pode ser olhado em duas partes aqui. A primeira parte desse modelo, a gente tem um vetor, né, de covariáveis, que elas podem tanto variar no tempo e também tem estrutura espacial, tá? E o θt ele pode ser visto como um coeficiente de regressão dinâmica, né? Então, a gente está colocando uma dinâmica aqui, indexando no tempo, né? Então, a gente pode olhar a estrutura, né, da média ao longo do tempo. Mais uma outra parte, né? A gente tem aqui um sigma, a gente tem aqui que é um parâmetro, né, de escala. A gente tem um epsilon de t de s, que a gente pode assumir uma gaussianidade para ele com uma média zero e uma função c. E o que a gente está incluindo aqui na raiz, né, a raiz de lambda t de s, é esse processo de mistura. E esse processo de mistura aqui, ele vai ser responsável por capturar a inflação da variância em epsilon t, tá? Então, como é que a gente pode começar a construir essa estrutura desse modelo, né? Que a gente quer colocar dinâmica, né? Tanto na média e tanto na variância. Então, a gente tem aqui um vetor, né, de observações Z, né, tanto observados no tempo e no espaço, tá? Além disso, a gente pode definir essa lambda aqui como sendo as diagonais dessas variáveis de mistura ao longo das localizações para um determinado tempo, tá? E aí o modelo, ele pode ser começado a ser construído olhando primeiro para a equação observacional, né? Então, a equação 2A vai representar a equação observacional condicionada a θt e a esse lambda t, né? E a equação 2B, na verdade, ela vai definir a evolução temporal, né, das variáveis de estado, né? θt condicionada, né, ao coeficiente do passo anterior mais um ruído. Então, aqui a gente tem uma estrutura dinâmica, né, para modelar a parte da média aqui de Z de T, né? Então, essa F aqui é uma matriz de desenho, a gente pode incluir covariáveis, tanto levando em conta o espaço e o tempo também. O C de φ vai representar uma matriz de correlação, né, que depende de alguns parâmetros, dependendo como a gente vai definir essa matriz. E também leva em conta as distâncias, né, das localizações. Essa G vai representar aqui na equação 2B a matriz de evolução, e WT a matriz de covariância dos estados, né? Então, a gente tem uma estrutura dinâmica aqui. Só que agora a gente precisa olhar também para a parte da mistura, né, para o lambda T. Então, uma coisa que a gente pode notar é que quando a gente condiciona, né, a esse processo de mistura lambda T e também aos estados θt, o que a gente vai ter
é que o processo ZT vai ter uma média NTS, né, que vai ser essa parte da média com estrutura dinâmica, e uma função aqui de covariância que também vai depender do tempo, né, porque eu tenho esse lambda T aqui na razão. Note que, se a gente está num caso em que a gente tem um lambda T de S diferente de 1, a gente está dizendo que a gente tem uma heterogeneidade aqui, né? E quando a gente tem lambda T igual a 1, a gente vai ter um processo gaussiano, né? Porque se a gente voltar aqui para essa equação 1, se esse cara daqui de baixo for 1, a gente volta aqui para um processo gaussiano, né? Porque a εt segue aqui gaussianidade, tá? Por outro lado, se a gente assume uma estrutura, por exemplo, de lambda TS como sendo lambda T, ou seja, eu estou assumindo que para toda localização espacial, e aí ao longo do tempo tem uma distribuição gama, com esses parâmetros que dependem de grau de liberdade, se eu marginalizo com respeito a essa gama, eu vou ter um processo T de student. Então, a diferença aqui é que, primeiro, se os lambdas T de S forem iguais a 1, eu tenho um processo gaussiano. Se eu estou assumindo lambda T sendo uma distribuição gama, né, seguindo uma distribuição gama, mas não levando em conta a parte espacial, eu vou ter um processo T, né? Então, de alguma forma, esse processo ele pode permitir capturar alguma mudança temporal, mas no espaço ele não vai capturar, porque a gente está assumindo que esse lambda T ele é fixo para todas as localizações, né? Mas, por outro lado, a gente também poderia assumir um processo log Gaussian, né, proposto por Palacios e Steele, onde esse lambda T aqui, né, esse lambda T, que depende também das localizações, né, de S, no log, pode ser visto como um processo gaussiano com uma média, que vai depender de um parâmetro, que vai ser responsável pela inflação, né, da variância, e uma estrutura aqui de covariância, né? Que vai depender da função de correlação, da distância entre as localizações, tá? É importante notar que aqui nesse processo, por exemplo, se esse μ for muito pequeno, próximo de 0, então a curtose desse processo vai ser próxima de 3. Então, a gente está dizendo que a gente tem aí um modelo próximo à gaussianidade, né? Porque esses lambdas aqui vão tender a 1, tá? Uma outra coisa importante a ser notada é que, por mais que a gente esteja indexando a variável no tempo aqui, né, eu tenho um lambda T para todas as localizações, né, ao longo das localizações, na média e na variância a gente não tem estrutura temporal, né? Esse μ aqui é fixo para todo o tempo, né? Tá? Além disso, a ideia seria incluir uma estrutura temporal na média desse modelo, desse processo de mistura, né? Aqui a gente pode observar que amostrar, né, calcular, estimar esse parâmetro lambda T de S pode ser bastante custoso também, porque a gente estaria olhando para todas as localizações espaciais, dependendo da quantidade de localizações espaciais que a gente tem, e também para a janela de tempo, né? Então, e além disso, a gente não tem aqui uma estrutura temporal na média e nem na variância, né? A gente tem coisas fixas, parâmetros fixos. Então, a proposta é levar a estrutura temporal, né? E de também fazer que a gente consiga amostrar esses parâmetros, né? O lambda T, de forma eficiente, tá? Então, a nossa proposta para tornar um modelo mais parcimonioso, né, e computacionalmente tratável, né, se a gente tem um grande conjunto de dados, é tentar definir essa mistura aqui, né, essa variável aqui de mistura, lambda TS, como sendo o produto de um lambda S, com estrutura somente espacial, tá, e um lambda 2T, uma outra mistura com a estrutura temporal, tá? Então, a gente pode aqui nas equações 4, 5A e 5B, na equação 4 a gente vai ter uma mistura, né, um lambda para todas as localizações, seguindo no LN, no log, né, a gente vai ter uma gaussianidade, né, com o parâmetro N1 e
sobre 2 e essa matriz aqui, que não precisa ser a mesma da parte observacional. Então, a gente teria aqui na estrutura de espaço, né? A mistura do espaço, a gente teria uma coisa muito parecida com a equação 3. Então, as propriedades seriam as mesmas, né? Pensando que se esse nível fosse muito próximo de 0, isso quer dizer que a gente não teria heterogeneidade espacial, né? As localizações. E para a parte temporal, a gente tem um ganho bastante interessante, né? A gente também pode tratar essa parte temporal aqui de lambda 2t, esse processo de mistura no tempo, a partir da equação 5a e 5b, né? A gente tem uma dinâmica na variância do processo, né? Então, a gente tem aqui um parâmetro eta t, né? E a F2 pode ser uma matriz também de variáveis que evoluem ao longo do tempo, mais um ruído. E na equação 5b, a gente tem a evolução, a equação da evolução dos estados para lambda 2t, né? Para a média, né? De lambda 2t. A média da variância do processo com essa estrutura temporal, tá? Então, o ganho que a gente tem aqui, que a gente também pode tentar incluir, fazer inclusão de covariáveis para entender a média, né? Na média, essa estrutura, né? Da variância, né? Ao longo do tempo, né? Tá? E aí, a gente também tem propriedades do tipo, se esse N2 for próximo de 0, a gente vai ter coisas próximas de 1 aqui em lambda, né? Então, isso poderia dizer que a gente também não teria heterogeneidade no tempo, tá? Então, essa é uma forma bastante interessante. Então, a gente também pode, né, a partir de estimar essas duas partes, a gente pode voltar para a lambda t de S e olhar ao longo do tempo uma determinada localização e ver o comportamento dela ao longo do tempo, ou ao contrário, tá bom? E aí, a questão, né, como eu disse, a gente tem... a gente quer propor um modelo que capture variabilidade, tanto no espaço, no tempo, de forma computacionalmente tratável, né? E aí, a forma da gente amostrar, né, calcular as posteriores, vai ser baseada em estruturas dinâmicas para a parte das equações que a gente pode dizer que são equações de estado, né? Tanto para θ e tanto para eta, que dependem dessa estrutura temporal. Então, nesse primeiro e segundo passo, a gente pode amostrar usando, né, o algoritmo FFBS, né, que você faz um processo de filtragem e de suavização, tá? No terceiro e no quarto passo, a gente pode amostrar o lambda, que depende só da parte espacial, e a outra parte que depende da parte temporal. E no último passo, a gente amostraria os parâmetros que seriam estáticos ao longo do tempo. Bom, então, para ilustrar a parte que é o nosso ganho aqui, né, a parte da estrutura 5A, a gente tem, na verdade, 5B, é como se a gente tivesse uma equação de observação, né? Embora esse lambda 2t ele não seja observado, a gente trata ele como se fosse uma variável latente no nosso procedimento de inferência, né? Então, como é que a gente poderia fazer essa parte de amostragem, né, do FFBS para amostrar os etas e os lambdas? A gente poderia definir uma variável LT, onde eu tenho essa parte aqui que eu estou tratando como uma variável latente, mais esse N2 sobre 2. Né? Então, o que a gente teria aqui mesmo é uma estrutura, né? A primeira estrutura é a estrutura das equações das observações, e a segunda parte é a parte da evolução temporal aqui de eta, tá bom? E aí, no FFBS, a gente tem dois passos, né? O passo da suavização, da filtragem, perdão. Então, a ideia aqui é você calcular de forma sequencial, né, o primeiro e o segundo momento da distribuição, né, considerando toda a informação que você vai recebendo até um determinado tempo t. E o segundo passo, a gente tem um passo da suavização, né, que você vai decompor essa distribuição a posteriori conjunta dos parâmetros de estado. Então, o caso aqui é eta. Então, da mesma forma que a gente faz para a parte da variância, o eta, a gente poderia também fazer para a parte
do θ, né? A mesma estrutura. A diferença lá é que as observações são as e's, né? E o vetor de estado são a partir dos θs, tá? Além disso, né, depois da gente estimar o modelo, enfim, a gente pode fazer comparações de modelo. Então, a gente poderia calcular a performance preditiva de modelos, tá? Então, aqui eu vou usar uma medida baseada em scoring rules, né? Que a ideia aqui é você comparar a distribuição preditiva com o valor atual das observações, tá? Então, eu vou usar aqui o intervalo score. Bem, apresentada essa parte da estrutura de modelagem da nossa proposta, o que eu gostaria de propor agora é ilustrar, né, o ganho que a gente tem ao propor esse modelo que contempla tanto a parte espacial e também tanto a parte temporal. E para isso eu vou usar um modelo gaussiano, que é um modelo mais ingênuo, que não trata nem a estrutura a estrutura espacial, né? Temporal, e esse modelo proposto, né, um GLG dinâmico, tá bom? E aí, futuramente, eu quero comparar a performance preditiva desses modelos. Então, o primeiro dado aqui são dados de temperatura no País Basco, né, hispânico. Eu tenho dados referentes a uma temperatura máxima, então eu tenho aqui ao longo de um ano, então tem uma janela de tempo bastante grande, né? E eu também tenho um tamanho de localizações razoável. Na média dinâmica do processo, né, para explicar Z, a gente colocou covariáveis que são latitude, longitude, altitude, todas elas com estrutura espacial, mas a gente poderia também colocar outras covariáveis com estrutura temporal aqui, tá? Então, na figura 1, eu tenho aqui os dados, né, dentro dessa região, a mesma região que eu mostrei lá no começo. E no segundo gráfico, eu tenho as observações em vermelho, que elas foram tiradas do procedimento de inferência, elas vão ser utilizadas para critérios comparativos, né? Para a performance do modelo. É importante notar, quando a gente faz análise exploratória desses dados, a gente pode observar pelas figuras A, B e C as variâncias empíricas, né? Então, aqui na figura A, eu tenho uma variância empírica da altitude, como eu já tinha mostrado anteriormente. Para regiões com maior altitude, eu tenho uma variabilidade maior. Quando a gente olha para a figura B, ao longo das localizações espaciais, a gente vê uma variância empírica muito grande, né? E quando eu olho para o gráfico de C, com a estrutura temporal, a variância empírica ao longo do tempo, a gente pode ver alguns picos, né? De variância ao longo do tempo, mas a gente não tem tanta mudança, tá? Então, aqui a gente pode observar bastante heterogeneidade espacial e picos ao longo do tempo. Então, você sugerir, talvez, modelos com estrutura de variância constante não sejam os mais adequados. Então, por isso que a gente está propondo esse modelo, tá? Então, aqui eu vou mostrar um pouco da performance do modelo GLG, tanto na parte da média dinâmica e tanto na parte da variância. A gente pode notar que o efeito da latitude e o efeito da altitude, eles são significantes para explicar a temperatura, a média da temperatura máxima. A gente vê que a longitude aqui, ela não tem um efeito aparentemente significativo ao longo desse tempo, mas a gente tem efeitos negativos aqui na altitude e também na latitude, tá? Quando a gente olha para a estrutura da variância desse modelo, o que a gente pode observar? Lembre-se que aqui na figura A, eu estou avaliando uma componente, né, os estados que a gente está chamando de eta-t, eu não estou incluindo covariável, estrutura de covariável para essa aplicação. A gente vê aqui que esses caras, eles são significativos, né, porque eles não estão indo para longo de zero. Se eles estivessem indo para zero, isso indicaria que ao longo você não teria variabilidade no tempo, né, na média da variância do processo, tá? Quando você olha para a figura 2, a gente está olhando a variável de mistura para os espaços, né, para as localizações espaciais. A gente vê também aqui
que esses lambdas eles estão bem fora de 1, né, sugerindo que, de fato, a gente pode ter heterogeneidade aqui espacial. Quando a gente olha para a estrutura temporal da mistura, a gente vê alguns picos aqui de variabilidade em torno de 1, tá? Mas a gente tem picos aqui, a gente vê essa mudança. Eu poderia também olhar fixando um tempo e olhando para todas as localizações, né? Eu recupero fazendo o produto de lambda S com lambda 2T. Então, na primeira figura aqui, a gente tem a primeira linha, perdão, eu estou fixando alguns tempos e olhando para todas as localizações. Então, para um determinado tempo, a gente vê uma mudança, né, na variância aqui ao longo dessas localizações. Quando a gente olha por uma localização ao longo do tempo, a gente não vê tanto essa mudança, né? O que corrobora ali é a nossa análise exploratória dos dados, né? Quando a gente olha para a variância empírica. A efeito de performance, né, do modelo, aí eu queria comparar o modelo gaussiano com o GLG, né? Então, eu vou usar esse intervalo score como um critério de comparação. Então, eu posso calcular esse critério olhando para as localizações e também posso olhar para uma medida global. Então, quanto menor for esse valor, melhor vai ser o modelo quando comparado ao outro. E que a gente pode observar aqui no modelo GLG, para todas as localizações que foram tiradas, né, do procedimento de inferência, a gente tem valores pequenos, né, menores comparados ao modelo gaussiano, tá? E aí, a nível global, a mesma coisa. Então, aqui a gente está já mostrando que o GLG ele performa melhor quando comparado a esse modelo gaussiano, né? Já que o modelo gaussiano ele não está colocando estrutura, né, de variância no tempo e no espaço, né? E aí, aqui a gente pode olhar a estação 3 do modelo GLG, a gente pode verificar como a performance desse modelo para essa estação, ele estima bem, né? Então, o que está em azul aqui é o que foi observado, que foi tirado de fora, por dentro preto, e aqui a gente tem os intervalos de credibilidade que estão em cinza, tá bem fraquinho, mas dá para ver que está bem ajustado, tá? Um outro dado, aí esse dado também é interessante, que a gente tem meio que uma outra coisa mais ligada mais para a estrutura temporal. Esses dados, eles são dados do Reino Unido, né, que eles foram observados em 2017, e eles são dados referentes a nível de ozônio, né, que são criados através de reações químicas, né, quando são emitidos por carros, indústrias, etc. Tá? E aí algumas covariáveis podem ser interessantes para tentar explicar esse nível de ozônio. Então, a gente pegou algumas variáveis, como, por exemplo, a própria latitude e a longitude, dentro do Reino Unido, e também covariáveis de temperatura do ar e velocidade do vento. Tá? Vale ressaltar que tanto a temperatura do ar e o vento, né, a velocidade do vento, foram colocadas tanto na estrutura da média dinâmica para explicar a média do nível de ozônio, tanto também na estrutura da média da variável de mistura no tempo, tá? Então, aqui é o mapa, né? O que está em vermelho são as localizações que foram deixadas de fora, e em preto são as que foram usadas para o procedimento de inferência. O que a gente pode observar quando a gente olha para o gráfico B e C é que a variância empírica ao longo das estações ela não é tão heterogênea quanto no exercício anterior, né, na figura anterior, no dado anterior, perdão. A gente tem uma coisa mais parecida aqui ao longo das estações. Mas quando a gente olha para a estrutura aqui temporal, para a variância empírica, ao longo do tempo, a gente vê uma mudança, né? No começo lá do ano, quando chega para maio, junho, julho, né? Setembro, a gente tem aqui uma mudança nesse comportamento, né? Então, a gente espera capturar também alguma estrutura aí temporal na média da variância do processo, tá? Então, aqui eu estou ilustrando a performance do modelo GLG, né? As estimativas dessas duas covariáveis
tanto na estrutura da média, como falei, tanto na estrutura da variância, né? O que a gente pode observar é que, embora a gente esteja colocando essas duas variáveis nessas duas estruturas, a gente tem aqui efeitos diferentes, né? O efeito da temperatura em θ, mesmo que seja positivo, possui comportamentos diferentes, e todos eles são significativos, tanto na parte da média e tanto na parte da variância. Quando a gente olha para os parâmetros desse modelo da mistura no espaço e no tempo, a gente vê, né, no espaço, a gente vê que ao longo das localizações, a gente vê que esses caras não estão próximos de 1, né, sugerindo heterogeneidade de alguma forma, talvez presença de outliers, né, observações atípicas. Quando a gente olha também para a parte temporal, a gente vê essa mudança aqui nesses meses de maio, junho e setembro, né, indo para fora de 1. Tá? A gente também fez uma comparação da performance preditiva do modelo, então coloquei de novo, novamente aqui, o gráfico e as localizações que foram retiradas de fora. Então a ideia era comparar o modelo gaussiano com o GLG. A gente pode observar que o modelo gaussiano ele ganha, né, em critérios preditivos, tanto na estação 1 e na estação 3, né? Na estação 2 ele também ganha um pouquinho. Mas se vocês repararem, a estação 4, a performance é bem ruim, né, quando comparado ao modelo GLG. E na estação 5 também a performance é bem ruim quando comparado ao modelo GLG. Então, talvez, né, quando você for fazer previsões próximas a essas estações aqui que foram tiradas do procedimento de inferência para fazer previsão, o modelo gaussiano ele não vai performar bem, né? Ele vai levar a predições bem pobres, tá? Isso pode ser visto aqui em alguns gráficos. Então, na figura, nas linhas de cima, na primeira linha, eu tenho a performance na estação 2, 4 e 6 para o modelo gaussiano, ao longo do tempo. E na segunda linha, eu tenho o modelo GLG. A gente pode observar, se vocês olharem sempre os extremos, que em alguns pontos em que o gaussiano não está pegando, o GLG está pegando, né? E em termos de estrutura de incerteza, né? Essa incerteza pode ser menor para o modelo GLG também em alguns tempos, quando comparado ao modelo gaussiano, tá? Então, quando a gente também olha aqui a performance preditiva ao longo do tempo, o intervalo score ao longo do tempo, lá eu estou olhando ao longo das estações, a gente vê que o que está em azul seria todas as medidas para cada tempo do modelo GLG proposto, né, com essa estrutura dinâmica, na média e na variância, e o que está em azul, em preto, é a performance do modelo gaussiano. Então, a gente vê também que a previsão aqui, a performance do modelo GLG é bem melhor comparada ao gaussiano ao longo também do tempo, né? Bem, aí algumas discussões, né, conclusões do que a gente está desenvolvendo. Esse modelo a gente tenta colocar na variância, né, uma estrutura espaço-temporal, a fim de tentar identificar regiões com larga variabilidade, tanto na variância, também identificar outliers, né? Esse modelo ele acomoda tanto mudanças no tempo e também heterogeneidade espacial. Essa variância no tempo ela é definida também a partir do modelo dinâmico. E a gente também pode incluir covariáveis, né, de forma a tentar encontrar padrões, né, na estrutura da variância desse modelo. Tá? Acho que é isso, Kelly. Não sei se eu apresentei muito rápido. Oi, Viviana. Oi. Só um minutinho que aqui tá, voltou. Não, foi ótimo, acho que eu quero foi falar bem. Também depois Tem uns slides, depois você quer falar de uma vez ou prefere... Acho que a gente pode abrir, de repente, espaço para perguntas, né? Pode abrir. Tudo bem. Então, Thaís, só queria... só um pouquinho. Thaís, se você quiser fazer alguma colocação... Thaís tá aí? Eu nem sei se a Thaís tá aí. Acho que tá sim. Se você quiser fazer alguma colocação que eu tenha esquecido, que seja relevante, você pode apontar, tá? Não, foi ótimo, obrigada, Viviana. Eu acho que você apresentou super bem.
E não, só lembrar que é um trabalho que a gente está fazendo ainda. Tá fazendo. No calor do momento que os slides saíram, a gente está trabalhando nisso ainda. Por isso que eu botei discussão, eu não coloquei conclusão, porque assim, a gente tem algumas conclusões, mas a gente está discutindo ainda, mas eu acho que já dá para ver, né, quando a gente propõe esse modelo, os ganhos que a gente tem, né? Sem Obrigada, dúvida. Sem dúvida. Queria agradecer, então, a Viviana aí pela palestra super clara, acho que o objetivo ficou super claro, a apresentação foi muito boa e o assunto é bem relevante, bem interessante. Então, vou abrir para a plateia, queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Viviana. Deixa eu ver aqui. Enquanto o pessoal vai pensando em possíveis perguntas, eu vou fazer as minhas, então. Na verdade, eu acho que eu posso ter me perdido ali nas aplicações. Você incluiu alguma estrutura de crescimento ou não foi necessário? Não, por enquanto não. A gente ainda não incluiu em G, né, que você está falando. Na matriz G. Na matriz G. Não, por enquanto não. Nada a respeito sobre isso. Entendi. Mas faria sentido incluir? Porque eu acho que você passou rápido nas séries, eu acabei... Eu acho que por enquanto não. Essas séries, não. Você quer dizer, Kelly, para acomodar sazonalidade? Sazonalidade ou uma tendência, alguma coisa assim. Então, aí a gente espera que algumas das covariáveis que a gente está usando, por exemplo, no caso do ozônio, a temperatura tem um padrão muito claro que acaba acomodando um pouco dessa sazonalidade, entendeu? Então, acaba que algumas covariáveis que estão ali ajudam a explicar essa sazonalidade. Uhum. Mas sim, é uma coisa que a gente tem que pensar se ainda precisa de mais sazonalidade. Colocar, né? Sim, incluir mais esses efeitos, né? Sazonalidade. Mas não, beleza. Beleza. E a outra pergunta que eu tenho é mais assim, uma curiosidade, né? Quando você começou a mostrar o modelo, a forma da mistura que você incluiu, que faz todo sentido, muito, muito legal. Esse parâmetro lambda, ele poderia ser incluído nos estados também, na evolução dos estados? E será que ajudaria alguma coisa ou talvez complicaria mais a vida? Eu acharia que talvez nas contas, talvez facilitaria na parte analítica, mas não sei, porque depois eu também, você avançando, eu vi que vocês colocaram, como você apresentou, né? Aquela estrutura separável, né? Do tempo, espaço. Aí eu já acho que porque essa pergunta foi lá do início, né? Já não sei, acho que a gente poderia dificultar mais a vida. Mas eu fiquei só com esse pensamento, se poderia colocar um lambda ali também, mas não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não, né, Thaís? Não sei se faz sentido. Então, eu acho, Kelly, que você espera que se você tem outliers e você está pensando em variabilidade extra, teria mais a ver com a distribuição amostral da observação, né? Uhum. Então, aí você pensaria no modelo para os dados. E aí, o modelo que você coloca no estado, eu imagino uma coisa mais suave, uma coisa mais bem comportada, que aí não seria afetada por esses outliers, né? A não ser que fosse uma mudança de regime, aí você teria uma quebra estrutural, que é um pouco diferente. A gente tem modelos para quebra estrutural, né? Mas não era esse o objetivo, era pensar na distribuição amostral mesmo da observação do dado. Uhum. Né? E aí pensar numa coisa mais suave para a média. O Kelly, tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tem uma dúvida só para tirar com a Vivi. O Vivi, na parte do Jesus... Vitor. Ah, tá. O Vivi é Marcelo. É só uma dúvida, curiosidade mesmo. Tem uma parte lá nos resultados que você selecionou 5 pontos em vermelho para fazer comparação. Você seguiu algum critério para selecionar esses pontos em específico? Não, foi de forma aleatória. A gente poderia selecionar qualquer modelo, qualquer ponto, né, de forma aleatória aqui. A gente esperaria que, de alguma forma, a gente tivesse bons resultados também para a parte do nosso modelo que a gente tem. E aqueles pontos são estações, não são? São estações. Que você fez a comparação com o seu modelo posteriormente. Você chegou a testar outros pontos para ver se aquela estação 4 e 5 elas melhorariam, por exemplo, que ela foi pior? Não, agora não, mas a gente pretende fazer essa comparação mudando, fazendo testes para mudar as localizações e estudando a performance do modelo. Aqui era só meio que para mostrar mais ou menos como que... Mas a gente tem essa ideia também, né? Eu acho que é bastante importante a gente fazer
validação aqui, né? Amostrar outros pontos e tirar do procedimento de inferência e fazer performance. Aí você falou também de performance no espaço, a gente também podia fazer no tempo, né? Fazer previsões, porque você falou de previsão de espaço, eu lembrei, né, Thaís? E o nosso objetivo também é analisar... usar o que você propôs na sua tese para fazer a validação, sem ficar tirando e rodando tudo de novo. Também pode ser, Pode ser, mas lá na minha tese... Eu também pensei nisso, tá? Mas lá na minha tese a gente fazia a validação cruzada, eu também pensei, mas eu só não falei. A gente fazia a validação cruzada só no espaço, né? Que a gente teria o tempo também. Não, mas acho que não iria afetar. A gente pode fazer. Porque você pode ver a performance espacial, né, para interpolação, e depois ver a previsão para o futuro, tirando uma janela dos dados para prever para o futuro, né? Isso. A gente pode fazer validação cruzada. E a outra coisa que eu tinha falado sobre fazer as previsões H passos à frente, né? Prever o futuro, né? Tanto a parte de ozônio aqui, né? E a temperatura máxima, né? Para frente. Não só olhando para a parte das estações, das localizações. Olhar a performance preditiva temporal, né? Ao longo do tempo. Também é um objetivo que a gente quer fazer, né? Até concluir. Oi? Mais perguntas, pessoal? Bom, então, eu acho que é isso, Viviana. Bom, mas temos mais coisa ainda, então espero... Não, mas mais coisas ainda eu só queria comentar que eu achei muito bom, muito legal o trabalho. Acho que assim, acho que para mim faltaria muito pouco para vocês submeterem o trabalho. Parabéns a todas. E olhar para a distribuição posterior dos lambdas é muito bacana, né? Porque você vê a interpretação, então, da heterogeneidade. Eu acho que a forma de que foi especificada esse lambda, tanto olhando para a parte do espaço, do tempo, a gente consegue ver, né, separado, isso é bastante legal. E também quando a gente junta, né? Então, a gente consegue interpretar bem, né, os parâmetros, o que acontece com cada um dos parâmetros, né? Isso é bastante interessante. Claro que tem outros parâmetros aqui que eu poderia apresentar, mas aí a palestra ia ficar super extensa, né? Os NIS, né? O sigma, os parâmetros das covariâncias, enfim, né? Sim. Mas é isso. E não temos mais perguntas para a Viviana. A Viviana vai falar um pouquinho para a gente agora de alguns interesses dela, né, suas linhas de pesquisa, até para os alunos que estão aí entrando acabaram de entrar na pós-graduação, né, no mestrado, tem um interesse orientado pela Viviana. Bem, na verdade, eu vou falar um pouco sobre a parte agora de ciências atuariais, né? É uma linha de pesquisa que eu estou entrando aqui, já tem basicamente 2 anos, e a gente está fazendo alguns estudos, porque eu estou participando de um projeto, né, no LABMA, no Laboratório de Matemática Aplicada, e lá a gente tem a oportunidade também de estender, né, fazer pesquisas acadêmicas, né? Então, tem alguns professores do departamento, como, por exemplo, a Thaís e a Mariane, que fazem parte desse projeto. Também tem alunos também do departamento, né, a nível de pós-graduação, também graduação. Então, aqui a ideia é, mais basicamente, mostrar alguns trabalhos que estão sendo feitos no contexto de atuária, mas utilizando ferramentas estatísticas, né? Embora eu não seja atuária, eu seja estatística, a gente consegue, né, utilizar ferramentas estatísticas para tentar resolver problemas atuariais, tanto no contexto de seguros, social, de governo, enfim, e realizar pesquisas acadêmicas, né? Então, 2 trabalhos aqui que estão sendo desenvolvidos, um se diz a respeito ao lapse risk, né, que seria questões relacionadas a quando o indivíduo, né, cancela um determinado contrato antes do tempo de vigência. E um outro trabalho se diz a respeito de construções de tábua de mortalidade. Tudo aqui no contexto bayesiano, tá? Então, esse lapse risk aqui se refere basicamente a policies, né, onde os indivíduos, eles acabam cancelando, né, eles podem cancelar essas apólices, ou a gente chama de inscrição, né, os produtos atuariais, antes
do período de contrato. Então, eles podem cancelar por motivos pessoais, e esses motivos a gente pode também investigar por que eles cancelam, e também por inadimplência, tá? Nesse contexto, a gente pode querer tentar, então, né, as companhias seguradoras, não só as companhias seguradoras, mas no contexto de mercado, entender quais são os motivos que levam a esse indivíduo a cancelar um determinado produto, né? E aí, quando a gente fala de cancelamento de produto, quais motivos levam a esse cancelamento, a gente poderia estudar o tempo, por exemplo, até o cancelamento desse produto, ou o tempo de inadimplência, né? Então, a gente poderia tratar esse tempo até o cancelamento como inadimplência, que é no nosso contexto, quando o indivíduo deixa de pagar, como sendo uma variável, né, aleatória, e a gente está dizendo que a gente pode modelar como sendo um evento de falha. E a gente poderia pensar em modelos de sobrevivência para modelar esse tempo até a falha, que seria o cancelamento, né, desse contrato, ou, enfim, indivíduos que estão inadimplentes, tá? E aí, quando você olha também, né, do ponto de vista, se você quer modelar o tempo até o cancelamento, né, até a desistência, você precisa, no contexto de análise de sobrevivência, você precisa definir também quem é essa censura aqui, né? Então, as censuras, elas podem ser vistas nesse contexto como, por exemplo, indivíduos que persistiram até o final do estudo, ou seja, eles não cancelaram, né? Eles persistiram, né? Eles não cancelaram por algum tipo de motivo. Ou então, se eu estou, por exemplo, adotando um seguro de vida, o indivíduo pode ter morrido, né? Então, aconteceu um sinistro. Ele não cancelou porque ele quis, ou ele foi inadimplente. Ele simplesmente veio a óbito. Ou a gente poderia também pensar em censura como contratos que já foram finalizados. Então, a gente tem essa parte de tentar modelar esse tempo, né, até a desistência, né, de um determinado produto atuarial, a partir de um modelo de sobrevivência. Mas a questão é que, nesse contexto aqui, as censuras, elas podem ser muito grandes, né, diferentemente de outros trabalhos vistos na literatura, como, por exemplo, em dados de saúde. E, além disso, nos primeiros meses, esse cancelamento ele é bastante grande. Então, o comportamento da curva de sobrevivência desse tempo de sobrevivência nos primeiros meses é diferente ao longo dos outros meses posteriores. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, só para mostrar, aqui é uma ilustração de um dado simulado, que a gente tem o tempo no eixo X, a gente tem aqui uma curva de sobrevivência, a gente pode observar que aqui na primeira parte, a gente tem uma estrutura de curva, e na outra parte a gente tem uma outra mudança. Então, adotar modelos de sobrevivência usuais não vai conseguir capturar, né, essa estrutura de curva aqui, e vai ser difícil a gente modelar, né, o tempo até o cancelamento desse indivíduo, né, os fatores, né, a gente pode considerar também fatores que fazem esse indivíduo a desistir. Então, a gente poderia propor modelos de mistura ligados a modelos de sobrevivência, né, colocando uma componente de mistura de forma a acomodar, né, essa estrutura aqui de um comportamento nos primeiros meses de uma curva e um outro comportamento aqui nos meses posteriores, né? Esses primeiros meses aqui podem ser bastante cruciais para a companhia seguradora, né? E aí a ideia é que ela retenha esses clientes, né? Ela não quer perder clientes, então ela precisa estudar por que esses clientes estão desistindo no começo. Além disso, tem a questão da censura, como eu disse, né? A censura ela pode ser bastante grande. E, além disso, como a gente está tratando de dados que são de empresas, esses dados são em milhares, milhões, né? Um volume de dados muito grande. Então, a gente poderia também utilizar técnicas baseadas em aumentos de dados para tentar tratar essa questão da censura ser muito alta, que modelos de sobrevivência usuais não vão conseguir tratar essa questão, nem na parte da mistura, nem na parte da censura, e também esse grande volume de dados. Então, esse é um dos projetos interessantes que a gente está aqui aplicando técnicas estatísticas para desenvolver aqui, responder aqui o tempo de cancelamento, o tempo até o cancelamento, né, o tempo até a desistência
de um determinado cliente, né, baseado lá do produto que ele contratou, né? E a partir daí a gente também pode ver os perfis que levam a essa desistência. Então tem bastante coisa para ser explorada. Então esse é dos trabalhos, né? O outro trabalho, ele se diz a respeito a construções de tábuas de mortalidade. Então a ideia de construir tábuas de mortalidade é para você verificar, né, qual a probabilidade de um indivíduo, né, venha a falecer e não conseguir atingir, dado que ele tem hoje a idade X, uma próxima idade X mais T, né? Então, no contexto tanto de seguros ou tanto sociais, saber a probabilidade de morte de uma determinada população pode ser bastante interessante, né? Verificar, por exemplo, o comportamento das probabilidades de morte ao longo dos anos, se existe um comportamento de decrescimento dessas probabilidades, se existe um improvement, se a expectativa de vida dessa população pode aumentar, ou se a gente está pensando no contexto de seguros, por exemplo, quando você vai contratar um produto atuarial, por exemplo, um seguro de vida, para o cálculo do prêmio, né, o prêmio que você precisa pagar para você receber essa quantia assegurada, né, ou ser beneficiário, adota-se também tábuas de mortalidade. Então, tanto pensando na área social, demográfica, e tanto nas seguradoras, é importante para aquela determinada população você entender o comportamento dela em termos de probabilidade de morte, né, e probabilidade de sobrevivência. Então, as tábuas de mortalidade, elas são bastante úteis, né, nesse contexto. E aí existem formas de você construir tábuas de mortalidade, aqui é um exemplo delas, onde no eixo X eu tenho as idades, né? E no eixo Y eu tenho a probabilidade de morte desse indivíduo não conseguir atingir a proximidade, né? A idade seguinte. Então, a gente tem um comportamento aqui de uma tábua em que a gente vê que nas idades iniciais a gente tem uma probabilidade maior nos nascidos, essa probabilidade ela diminui nas idades infantis, quando você chega aqui nos jovens adultos, essa probabilidade aumenta, né? Que pode ser por causas externas, e essa probabilidade de morte vai aumentando ao longo da vida desse indivíduo. Como que a gente pode construir tábuas? A gente pode utilizar leis de mortalidade já estabelecidas na literatura, por exemplo, Helling-Pollard. A gente pode fazer isso tudo sobre ponto de vista bayesiano, mas a gente também poderia pensar em construir tábuas de mortalidade pensando em adotar modelos dinâmicos, né? Então, lembra lá que nos modelos dinâmicos a gente coloca uma estrutura no tempo. Aqui a gente poderia colocar uma estrutura ao longo das idades. Então, a gente já desenvolveu algumas coisas nesse sentido para a construção, né, de tábuas, adotando também modelos dinâmicos, né? E a gente está avançando também nesse trabalho. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu também estou aberta em outros projetos que envolvam a atuária, enfim. Eu acho que, para mim, é uma área bastante interessante, e cada vez mais que eu estudo, cada vez mais eu gosto. Então, está sendo muito proveitoso para mim ter essa oportunidade de estar no laboratório e também estar estudando, né? Fazendo a parte acadêmica, enfim. Eu gosto bastante. Acho que é isso. Beleza, Viviana. Ótimo. Acho que ficou super clara suas ideias, seus possíveis trabalhos. O bacana é que você está implementando métodos estatísticos que a galera está vendo nas disciplinas, está estudando aí em projetos e vai aplicar em problemas atuariais. Então, sim, são problemas reais, né? São problemas reais, né? Esse problema aí do tempo de desistência é um problema real e que a gente está tentando resolver. E também a construção de tábuas de mortalidade também é um problema real, que a gente também constrói. Então, assim, é tudo real. Sim, é bem famoso também. Beleza. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para a Viviana sobre essa última parte ou a primeira? Pergunta não, só parabenizar mesmo. Muito legal realmente os trabalhos. Muito legal ver isso aplicado. Pedro. Muito legal, obrigada, parabéns Pedro. Mesmo. Legal, Pedro. Obrigada pela participação também. Mais alguém, pessoal? Perguntas? Então, acho que podemos encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a Viviana pela presença no ciclo de palestras, agradeço a presença de todos. Nos vemos, então, na próxima quarta. Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa.
Tudo de bom, galera. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.